Oh, desengrossava Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desengrossava Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Primeiro episódio eu tava meio que fechada, séria, porque eu já tinha gravado 2 vezes, não tinha dado certo, tava muito nervosa, né? Aí porque quando eu brinco eu esqueço um pouco as palavras. Então eu tava, né, cansada de gravar, regravar. E eu falei, não, chega, não vou fazer graça, vou ser bem direta no assunto. Mas esse segundo, a Jaqueline tá de volta, né? Então vamos lá. Nesse segundo episódio, o nosso tema vai ser sobre a feminilidade bíblica, né? Nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver por que ele criou a mulher, como a mulher deve agir, qual é o propósito dela, como nós podemos aplicar isso na prática. Então a gente está no penúltimo episódio. Amanhã o Desengrossa chega ao fim. Oh, não chora não chora. Me segue lá na página que você vai me ver todos os dias. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que muito se tem dito sobre o que é a mulher, né, como ela deve agir, qual é o seu lugar. Há muitas filosofias, inclusive o feminismo também tem sua versão do que é feminilidade, do que é ser mulher. Mas nós devemos olhar para aquele que criou a mulher, né? É Maurício de Souza que vai dizer quem é Mônica e quem é Cebolinha, e é nosso Deus Criador que vai dizer quem nós somos, o porquê ele nos criou e como nós devemos agir, né? Então, a Bíblia deve pautar a nossa vida. A Bíblia deve pautar as nossas decisões. Também a forma como vestimos, a forma com que tratamos outras pessoas, a forma com que enxergamos o mundo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não é o que a sociedade construiu a parte da palavra de Deus. A sociedade deve ser influenciada pela palavra de Deus. Isso é uma cultura cristã. É como as pessoas enxergam o mundo à luz da palavra de Deus, né? Então, nada deve construir quem nós somos fora da palavra de Deus. Então, nós vamos olhar onde tudo começou, que é em Gênesis. Algum dia na sua vida você já pensou na pergunta que todos os homens se fazem, né? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da vida? Deus, por que eu nasci? Gênesis vai responder isso, né? Lá no começo, onde Deus criou todas as coisas. Porque não é a filosofia desse século que vai dizer quem é você e por que você está aqui, é a forma com que você vai agir e vestir. Não é o que a sociedade feminista diz e a forma com que é normal, é comum nos dias de hoje. Não vamos nos amoldar ao padrão desse século, como a Bíblia diz. Então, é a palavra de Deus que vai dizer como nós vamos agradar a Deus, o que é o correto para fazer. Então, em Gênesis, nós encontramos o nosso propósito, nós encontramos por que nós estamos aqui, né? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia aí, pega sua Bíblia e acompanhe comigo aqui. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então aqui no capítulo 1 a gente entende o porquê Deus criou, né? Como Deus criou, a imagem de que, com base no que Deus criou todas as coisas. Então no começo, no capítulo 1, a gente vê que ele cria os céus e a terra, o sol, a lua, o mar, né? A terra, os vegetais, os animais. No 6º dia Deus criou o homem e a mulher. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus nos criou com base na sua imagem. Deus, ele é trino, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que está no plural, façamos, né? Não eu vou fazer. Ele está dialogando, é tipo um concílio, né? Entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, falando, nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Nós temos características, né? Atributos comunicáveis de Deus.
Então Deus nos criou a sua imagem, né? E por isso, tanto o homem quanto a mulher têm valor diante de Deus. Esse é o único ponto de igualdade que nós vamos ter com os homens. Nós somos dignos, nós temos honra e valor, porque nós fomos criados à imagem do mesmo Deus, né? Então, tanto o homem quanto a mulher carregam imago Dei, né? Deus os abençoou e lhes disse, depois que Deus criou, Deus também falou o que eles deveriam fazer. Aqui tem um propósito, né? Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. Deus está falando para Adão e Eva crescer, se multiplicar e dominar a terra. Esse daqui é a missão primária de Adão e Eva. É a missão primária do homem e da mulher, certo? No primeiro capítulo, Moisés não é muito bom com cronologia, porque no segundo no primeiro ele vai falar como se Deus tivesse criado o homem e mulher tudo junto, né? No capítulo 2 a gente vai ver que não foi bem assim. Primeiro Deus criou o homem, depois ele criou a mulher. Então no capítulo 1, Moisés vai falar que Deus criou, e no capítulo 2 ele vai explicar como aconteceu. Então a gente vai pra lá. No capítulo 2, a partir do versículo 18, vai falar assim: Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, Adão foi criado primeiro, né? Adão já estava no Éden, Adão já tinha um propósito, Adão já tinha um trabalho, né? Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, Adão foi lá dar nome aos animais, ele foi encarregado, né, ele recebeu esse trabalho de Deus. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, né? Adão não tinha ajuda para efetuar, né, para cumprir a sua missão. É muito pesado só para o homem cumprir a missão dada por Deus, né? Então, Adão já tinha sido criado, ele já tinha uma missão, ele já tinha um trabalho, ele já estava efetuando esse trabalho. Só que não é bom ele fazer isso sozinho, né? Não é bom que ele esteja só. Então, era necessário criar uma auxiliadora, uma adjuntora. E foi aí que nós, lindas e maravilhosas, entramos na jogada. Então o Senhor fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe para ele. Então o homem disse: eita, agora ficou bom o trem. Não. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, olha que legal. Por isso que ler a Bíblia é bom para você não ser feminista, porque a feminista acha que a mulher está aqui para fazer a sua própria vontade, para ser a bambambam, a gostosona empoderada, para ser feliz. Calma lá, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós fomos criadas para complementar um macho escroto, entre aspas, né? Um patriarca. E por isso não é compatível o feminismo com o cristianismo, porque a Bíblia está mostrando que nós estamos aqui por causa do homem, né? Então chora, feminista. Então tudo que vem na sua cabeça, tudo que te ensinaram, tudo que a sociedade martela na sua mente, do motivo pelo qual você está aqui, que não tem a ver com complementar o homem, tá fora do propósito de Deus, porque a Eva só veio ao mundo porque o homem precisava de ajuda. E por isso nós somos auxiliadoras idôneas, certo? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui em Gênesis, Deus está falando do propósito de tudo. Eu criei um homem e dei uma missão para ele. Só que não é bom que ele faça isso sozinho, né? É muito puxado para ele fazer sozinho. Então eu vou criar alguém que o auxilie, né? Uma auxiliadora. E olha que interessante. Muitas das vezes isso é menosprezado por nós e obviamente pelo mundo, porque eles não entendem a palavra de Deus, eles não entendem as coisas como nós entendemos. Só que até no meio cristão isso é menosprezado, como se fosse auxiliadora, fosse pouca coisa, fosse inferior, fosse irrelevante. É isso que o feminismo quer colocar na nossa cabeça. Mas veja bem, a palavra aqui
usada, né, para falar dessa auxiliadora. Esse auxílio, a palavra ezer no hebraico. E é a mesma palavra usada por Deus, o Deus que auxilia, né? Ele é meu socorro, o meu auxílio, né? Então, é como se o auxílio da mulher fosse uma extensão do auxílio do próprio Deus. Porque essa mesma palavra é usada para descrever, né, Deus, que é o nosso auxílio. Então, não é pouca coisa. Ajudar o homem a cumprir o seu propósito não é pouca coisa, porque ambos estão cumprindo o propósito, né? Porque quando eles se casam, se tornam uma só carne. Então, é uma unidade trabalhando ali, né? É como numa empresa. Na empresa, nem todo mundo faz a mesma coisa. Cada pessoa tem que fazer algo diferente para que aquele produto seja concluído, né? Então, na família existe essa hierarquia, porque nós fomos criados à imagem de Deus, e Deus é 3. E ambos não fazem a mesma coisa. Eles são 3, mas eles são um. A divindade são o mesmo em essência, um. Só existe um Deus, mas são 3 pessoas diferentes na Trindade. Então, o casamento, ele está bem claro em Gênesis, né? E nós fomos criadas para isso, né? Para nos casar e complementar o homem, para que a missão seja cumprida, certo? E por isso, né, quando a Bíblia vai falar do papel da mulher, vai falar sobre submissão. Porque o que é submissão? Sub, abaixo, embaixo. Missão, né, abaixo da missão. Ele está abaixo da missão. Não temos a mesma missão que o nosso marido. Quem vai prestar conta diante de Deus pela família, pela educação dos filhos, né? Pela missão de se multiplicar, encher a terra e dominar a terra, não somos nós. Nós vamos prestar contas pela nossa ajuda, se ela foi feita ou não. Se nós auxiliamos ou não. Mas quem é o líder, quem vai responder como líder, é aquele que tem a missão, não aquele que está abaixo da missão. O que isso tem a ver com o curso? A gente não vai falar sobre casamento, sobre auxílio ou sobre submissão, que seja. O fato é que Deus criou uma mulher que complemente o homem, que complete, que auxilie. Ele criou essa Ezer, auxiliadora, que socorre, que acode, com um propósito bem específico, né? Para ajudar o homem. O caso é que, se Deus quisesse 2 pessoas iguais para cumprir esse propósito, ele tinha feito. E nós não somos nada parecidas com os homens, né? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. O feminismo, as feministas, né, as matriarcas do feminismo, eram extremamente incomodadas com o fato das mulheres do passado estarem preocupadas com fofocas, com novelas, com cabelos e não com assuntos acadêmicos. Então, o esforço das feministas era fazer com que as mulheres se importassem com as coisas da sociedade, com as coisas intelectuais, com as coisas mais sérias, como os homens, né? O fato é que o feminismo já passou por 3 ondas. Nós estamos na sociedade feminista, igualitarista, e a mulher continua se importando com essas coisas, né? Com maquiagem, com cabelo, né? Então, é natural da mulher ser diferente do homem nos seus aspectos, na sua forma de ser, né? Então, Deus não criou o homem igual à mulher. Não é para ser igual, ok? Então, quando eles pecam contra Deus, né? Que Adão e Eva comem do fruto, e Deus vai os punir, Deus não pune Adão da mesma forma que pune Eva, porque Deus vai punir nas suas áreas específicas. Não somos iguais, não vamos atuar no mesmo campo. Nós somos complemento, nós somos ajuda. Não vamos fazer a mesma coisa da mesma forma que o homem. Então, o homem é amaldiçoado na área dele e a mulher é amaldiçoada na área dela. Deus não virou para Adão e falou: você vai sofrer de dores no parto. Adão nem pare. Adão nem tem a primazia na maternidade, né? É o corpo da mulher que tem órgãos reprodutores. Órgãos reprodutores capazes de gerar. Tem um útero, que tem uma trompa. É o seio dela que tem glândulas mamárias. A maternidade está desenhada no corpo dela. É da área dela. Entende? Não é da dele. Então Deus vira para Adão e fala: você vai comer com o suor do seu rosto, né? Você vai trabalhar muito para comer, camarada. Porque é responsabilidade dele prover para a família. É responsabilidade dele o trabalho de manter a família. Ele é o líder, ele é o chefe, né? E mesmo que Eva tenha comido do fruto primeiro, né? E Adão comeu só depois,
Quando Deus chegou no jardim, ele poderia ter chamado quem comeu do fruto primeiro, quem deu ouvido à serpente. Mas ele chamou o líder, Adão. É com você que eu quero resolver a parada aqui. Eu deixei as coisas na sua responsabilidade, não foi na dela. Então, o homem é diferente da mulher em todos os aspectos, a não ser no imago Dei, de ser criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher é punida na área dela, que é diferente do homem. Você vai ter seus filhos com dor, né? A gestação toda é dolorida, o parto também é. Então, em Gênesis a gente vê também que não somos iguais, não devemos ser iguais, né? E justamente por sermos diferentes é que nos completamos. Ô, cachorra abençoada. Nos completamos. Se fosse duas peças... Se fosse... Se fosse duas peças repetidas, né, a gente estaria aplaudindo o casamento homossexual, né? Porque são duas peças repetidas, né? Seria um par. Mas acontece que Deus não criou assim, né? Deus criou duas pessoas diferentes e por isso elas se completam, elas se encaixam, justamente porque o propósito de Deus é esse, que tem um líder e tem uma auxiliadora. Então já encontramos o nosso propósito. Complementar o nosso marido, você que é solteiro, seu futuro marido, o casamento, ele é uma bênção de Deus, porque através dele nós vamos concluir essa missão, né? Então você vai complementar um homem que já tem uma missão, né? Aí as casadas, você precisa auxiliar o seu marido. Como nós vamos auxiliar o nosso marido, né? Dentro do nosso nicho, que está o auxílio a ele como mulher, né? Como esposa. Ele tem as necessidades dele, ele tem as carências dele, né? Mas também, dentro da missão, tem um outro propósito que vai além do marido, que é a maternidade, que é a família. Então, casamento e maternidade está delineado, está jorrando de Gênesis para nós, mulheres, né? E por isso que é o comum da vida de toda mulher se casar e ter filhos. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Lembra, né, das aulas que a gente assistia na escola? Esse é o processo da vida e por isso a gente chegou até aqui. Porque se Eva fosse feminista e não quisesse filhos, não tinha humanidade. A humanidade se perpetua através de mulheres que cumprem o seu papel, né, de mãe. Elas se casam e têm filhos. Eu sei que essa não vai ser a realidade de todas as mulheres, porque algumas receberam um dom de Deus de serem celibatárias, que não vão se casar e vão glorificar a Deus na sua solteirice, servindo as pessoas, né? Mas, né, toda regra tem sua exceção, obviamente, mas a regra é o casamento. Então nós entendemos que nós fomos criadas para o casamento e para a maternidade. E por que é que uma mulher bruta e grossa precisa ser dessa forma para se casar e ser mãe, né? Essas características de grosseria, que é de rudileza, existe essa palavra? Não sei, mas se não tiver eu criei agora. De rudileza, tem um propósito bem específico para o homem que vai proteger a sua família. Ele é o líder, ele é o chefe, né? Ele é que vai dar a vida por sua mulher, se for preciso. É os homens que vão para a guerra, é os homens que protegem a família de inimigos, né, de ladrões, de coisa do tipo. Ele é o chefe, ele é o cabeça, ele precisa de firmeza, ele precisa de virilidade, porque no fronte de batalha ninguém vai trocar beijo, vai trocar porrada, entende? Então o homem precisa ser viril, o homem precisa ser rude, duro. O homem também dentro de casa, além de proteger sua família, ele é o carrasco. Ele é o carrasco, ele que vai corrigir o filho, ele que vai ser o braço firme que vai corrigir as crianças, né? As crianças têm que respeitar o pai, né? Como o líder, né? Como o senhor da casa. Então, ele precisa de firmeza em casa também. Agora, por que uma mulher, né, que vai complementar esse homem que já é rude, já é grosseiro, né? Grosseiro não no sentido de má educação, tá? Não tô falando aqui de um cara que agride sua mulher, que é mal educado, não sabe tratá-la como o vaso mais frágil, como a Bíblia diz. Não é desse homem que eu estou falando de um homem firme, né? Um homem de verdade. Estamos falando de hombridade aqui, tá bom? Porque é que ele precisa de um outro ser igual a ele.
Dois galos dentro de casa vai brigar, gente. Dois galos dentro de casa vai brigar. Então, ele precisa de alguém que o complemente. Alguém que não é o que ele é. Alguém que é o oposto dele. Né? Essa é a glória do casamento, do complementarismo. É que os dois realmente não são iguais. Então, não precisa de rudileza, de brutalidade para se casar. Não precisa. E ainda, não precisa dessa rudileza, dessa virilidade para criar crianças, para gerar crianças. Um bebezinho fofo, lindo, ele precisa de alguém meigo. Alguém para brincar, alguém para fazer palhaçada mesmo, alguém para falar doce. As feministas morriam de raiva, né, dos filósofos de suas épocas dizerem que a mulher tem uma aparência infantilizada, tem um jeito infantil, né? E infelizmente até algumas cristãs se incomodam com isso também. Mas o fato é que nós fomos criadas para ser mãe e por isso nós precisamos agradar os nossos filhos. Imagina se fosse da responsabilidade do homem criar bebês e crianças. A nossa humanidade já tinha entrado em extinção. Eles não têm jeito para isso. Eles têm jeito para coisas às quais eles foram chamados para trabalhar. Muitas das vezes em coisa pesada. Adão trabalhava em coisa pesada. Cultivar a terra não é fácil. Você já tentou plantar uma lavoura? Você já criou boi, ovelha, coisa do tipo? Aquilo é difícil. Aquilo não é fácil, né? Então imagina se fosse do homem, né? Essa responsabilidade de cuidar de crianças, não ia dar certo nadinha. E por isso Deus nos criou com o rosto mais arredondado, né? Com a voz mais doce. Porque a criança precisa se identificar com a gente. Justamente porque Deus pensou a maternidade pra gente desenvolver. E por isso menina brinca de boneca, porque é uma mulher em treinamento. Né? Então entenda que você é desenhado da forma com que é, porque tem um propósito bem específico. Você precisa cuidar dos seus filhos para perpetuar a humanidade, né? E por isso a tendência é que na nossa cultura a nossa sociedade vá minguando, porque a maioria da população vai se tornar velha e os casais, né, que estão tendo filhos, estão tendo poucos, vai chegar um ponto em que vai acabando, né? E isso tem a ver com o dominar a terra. Um povo que vai se acabando, ele some, ele desaparece. Existem povos e povos que não existem mais porque não conseguiram se perpetuar, né? Então, dominar a terra faz parte do papel da mulher também. E nós dominamos a terra quando nós damos manutenção à humanidade. É justamente os nossos filhos que vão ser, são a próxima geração. A próxima geração da igreja, a próxima geração de pessoas que entendem o cristianismo e vivem o cristianismo e vão levar esse cristianismo adiante. Se nós não entendemos o nosso propósito dentro da missão, nós vamos permitir que a nossa própria raça de crente, né, de cristãos, mingue, desapareça. E não só o fato de desaparecer, mas de ser dominado por outras religiões. O Islã está batendo na nossa porta. Eles já tomaram a Europa. Eles estão a passo de atravessar o oceano e chegar do lado de cá. Então, nós não estamos entendendo o nosso propósito. Nós não estamos agindo para cumprir esse propósito da forma correta. Entende? Então nós somos da forma com que somos, nós temos sistema reprodutor, nós temos a voz dessa forma, nós temos a pele diferente do homem, tudo, gente, toda a nossa diferença está apontando para o nosso papel dentro da missão dada por Deus. Então, a forma com que a gente age tem um propósito bem específico, que é efetuar a nossa missão com excelência. Então, se eu me embruteço, eu não consigo dar aos meus filhos o que eles precisam, eu não consigo dar ao meu marido o que eles precisam. Os nossos filhos precisam da doçura, precisam do amor, precisam do carinho, né? Precisam da voz que é doce, e eu não estou falando aqui de um padrão de voz. A minha própria voz é mais grossa. Eu falo mais grosso. Eu conheço a irmã que ela fala tão delicada, eu amo ouvir ela, que a gente se sente nas nuvens quando ela conversa. Tem mulher que tem uma voz muito bonita, mas tem mulher que vai ter uma voz mais grossa, que é o meu caso. Não é de um padrão de voz, é uma voz que destona da voz do homem, né? Uma voz que se torne agradável para o marido e para os filhos, entende?
Então, a nossa suavidade, a nossa doçura tem um propósito dentro da missão dada por Deus, que é de perpetuar a raça humana. E a nossa raça vai ser perpetuada através da família, entende? Então, parem com esse egoísmo de achar que você está aqui para se satisfazer, para ser feliz, para viajar, para comer. Não sei o que você pensa na sua vida, mas você está aqui para cumprir o propósito que Deus te chamou, né? Criou a mulher. Nós estamos aqui com um propósito bem específico, então nós devemos nos adequar ao nosso propósito. Eu não estava servindo, eu não estava de acordo, né, com o meu propósito quando eu agia como meu marido, certo? Eu não estava suprindo as necessidades, as carências, nem do meu marido, nem dos meus filhos, quando eu estava agindo como um homem. Não dá certo, não é isso que Deus quer, não foi assim que Ele criou as coisas, entende? Então nós devemos assumir a nossa diferença e entender que tem um propósito, né, criado por Deus para sermos dessa forma. A fragilidade, ela não é um fim em si mesmo. A doçura não é um fim em si mesmo. Não é para você ficar se desmanchando, assistindo Orgulho e Preconceito, você tomar seu chazinho da tarde com as amigas, para você fofocar. Não é isso. E não tem problema nenhum assistir Orgulho e Preconceito e tomar chá com as amigas. Só não fofoca, tá, irmã? A questão é que não é só isso. Tem a ver com o propósito de Deus. Tem a ver com a glória de Deus, tá? Não tô criando essas roupas de mulher difícil, viu? Não tô criando aqui nenhum estereótipo. Não estou saindo fora do propósito da própria, que a Bíblia está dizendo que nós temos, entende? Então, isso é importante para o reino. Isso é importante para a família. Isso é importante para o cristianismo, que nós sejamos quem nós fomos chamadas para ser. Que nós façamos aquilo que nós fomos chamadas a fazer, né? Então, sim, o propósito da mulher é auxiliar o homem no casamento, na maternidade. Em 1 Pedro capítulo 3, ele vai falar assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, ou seja, ele é ímpio, né, ele não se converteu ainda, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. A forma dela agir vai ser tão forte, né, vai impactar tanto na vida daquele marido, que ele vai ser ganho sem palavra nenhuma, só dele observar a forma com que ela age, a forma com que ela é. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como no cabelo trançado e joias de ouro ou roupas finas. Não tente ganhar o seu marido ou conquistar o seu marido só com a sua aparência. Não é isso que vai ganhá-lo. Pode conquistá-lo, né? No sentido de atrair o amor, eros, a paixão, ficar apaixonado. Mas ele não vai ser transformado só com isso. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, que não acaba. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Aqui a gente já quebrou o argumento de feminilidade açucarada. É a Bíblia que está falando que é para ser doce, não é a gente. Não é a gente que está traçando uma feminilidade delicada. Lembrei. A Grossa queria vir, mas ela já foi embora. Não é a gente que está traçando aqui uma feminilidade delicada, né? Não é a gente que está criando o estereótipo de mulher que, enfim, parece a Barbie, coisa do tipo. O fato é que nós precisamos ter um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus, o apóstolo vai concluir. A beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Não estamos inventando nada. A nossa própria natureza já mostra que nós somos mais frágeis, mais delicadas. Não é porque a gente tem que ser, é porque a gente já é frágil. Já é naturalmente delicado. O problema é que a gente não entende isso e quer agir como homem, né? Esse é o grande problema. Versículo 5, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo.
Ou seja, a nossa forma de agir, a nossa forma de portar, né, deve expressar essa beleza interior que é doce, que é gentil, que é serena, né? E Pedro vai falar sobre o nosso papel de auxiliadora e submissa. Sara chamava Abraão de Senhor. É um espírito de submissão, é um espírito respeitoso. Como que uma mulher que se submete ao seu marido é tão dura quanto ele? Como uma mulher que chama o marido de Senhor é tão viril quanto ele? O modelo não bate, não combina uma mulher carrancuda. E por isso a gente precisa entender também... Gente, essas roupas de mulher tudo frágil. Já arrancou mais um botão aqui. Agora caiu. Então nós precisamos aqui desmistificar algumas coisas, algumas falácias. Ser doce, tranquila, serena é equivalente a ser fraca, porque Pedro vai continuar dizendo: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, porque como parte mais frágil e coerdeira da graça, do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro vai dizer que nós somos frágeis, né? E está pedindo para que nós agimos como tal. Isso significa que nós somos fracas, né? É um tema que eu queria muito falar com vocês já de algum tempo, e eu deixei exclusivamente aqui para o curso, porque a fraqueza, ela não é vista com bons olhos. A qualidade é a força, a fraqueza é o defeito, né? Então significa que a gente é fraca, porque sempre tem martelando na nossa cabeça, né? A mulher tem que ser forte, porque tem que ser girl power, o feminismo fala, né? As poderosas, eu sou empoderada, né? Então tem essa tentativa de passar a imagem de uma mulher forte. E eu entendo que a força é vista como qualidade e a fraqueza como um defeito, obviamente, né? Então a gente não quer criar mulheres fracas, a gente não quer ser fraca, porque isso é ruim. A questão é, como a gente consegue harmonizar a força com a fragilidade? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque, como eu já tinha falado pra vocês, o feminismo odeia a feminilidade, odeia a fragilidade, odeia a delicadeza, porque o feminismo odeia a maternidade, odeia o casamento, odeia a submissão. Então é natural que elas não gostem do que é ser delicado. Nós, naturalmente, somos frágeis, e Pedro tá mandando a gente agir como tal, que é dócil e tranquilo, e tranquila, então é um espírito respeitoso e submisso. A questão é que a força, ela não é um estado perpétuo do ser humano. Não existe uma pessoa que é forte. Existe uma pessoa que é forte em determinadas coisas, em determinadas circunstâncias, né? Um homem que é forte no boxe, ele pode não ser forte dentro da casa dele para lidar com os problemas. Um homem que ele é campeão de salto com vara, ele tem força, né, para levantar seu próprio peso, para fazer várias coisas. Ele pode ser um covarde dentro do casamento dele. Ele pode não ser forte para aceitar, para perdoar a traição. Ele pode não ser forte para dar outra face, por exemplo. O homem tem a sua força intrínseca, né, porque ele foi chamado para proteger. No momento do combate, ele tem que exercer essa força física, né, a coragem para o combate. Então, naquele ponto específico, ele é forte. Mas, engraçado, o homem não é forte para ficar com uma criança no colo igual a gente é. Para ficar acordando de madrugada para cuidar de criança. Para sentir contração e parir. Então, nossa força é diferente da força do homem, porque nós vamos atuar num campo diferente. Então, não existe uma pessoa que é forte em tudo. Tem mulher que se diz forte, né? Vamos sugerir que ela levante peso, por exemplo. Ela é musculosa. Mas ela não consegue se submeter ao seu marido. Ela não tem força para desinflar o seu ego. Ela não tem força, né, para ficar com os seus filhos, para educar os seus filhos, para acordar de madrugada e cuidar desses filhos. Para ela, filho dá trabalho, ela não quer ter filho, né? Ou ela nem quer encarar o parto, nem nada do tipo, porque o parto é doloroso. Então, num ponto ela é forte, mas no outro ela não é. A gente precisa entender que não existe mulher maravilha, como o feminismo quer pintar. Somos mulheres fortes. Cadê as fortonas quando é para passar necessidade com o marido, por exemplo? Que eu não aceito, né, comer só arroz com ovo, não. Eu vou dar no pé, eu vou voltar para casa da minha mãe. Cadê a força para perdoar o marido quando ele te ofende? Cadê a força para ter mais filhos?
Cadê a força para ter uma vida simples? Então, a nossa força, ela deve ser visada para algo que é piedoso. Não existe a mulher que é forte no status de forte. Ela é sempre forte em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Existem momentos em que a gente precisa exercer a força, entende? Então, nesse ponto, a mulher pode ser frágil, ela pode ser doce e tranquila e ter força em determinadas coisas. E ter força onde ela deve ter força, né? A força genuína, a força verdadeira, ela vai ser posta em coisas que glorifiquem a Deus, né? Porque nossa vida é de luta. É luta contra o egoísmo, é luta contra a arrogância, a soberba, o individualismo, né? Não é só o que o homem faz, que é defender a família, que é amar a família e proteger, que é força, não, gente. Nós temos a força intrínseca da mulher. Então não vai cair na ideia de que a mulher precisa ser forte. E não se pergunte, para quê? Para que você precisa ser forte? Porque você não precisa se vestir como homem para ser forte. Isso não é força, isso é androgenismo. Você não precisa falar como ele, agir como ele para ser forte, né? Você está se igualando a um homem, você está sendo uma mulher macho. E isso não é força. Isso sim são estereótipos que o feminismo pintou. Mulher carrancuda, né? Mulher braba. Isso não é força. Não é piedoso. Não é útil. A sua força tem que ter utilidade. Então, você quer ser uma mulher forte? Você não precisa deixar de ser mulher para ser forte. Porque vai existir circunstâncias que você vai precisar ser forte. Quando os seus inimigos começarem a te perseguir, por exemplo, por ser cristão, você precisa ser forte para resistir. Mas você não precisa se transformar numa espartana medieval para ser forte. Você não precisa pegar a espada. Você precisa resistir. E assim você vai estar sendo forte. Você vai ser forte quando você permanecer casado com seu marido até a morte. Precisa de muita força para você permanecer casado até que a morte separe. Você precisa ser forte para cuidar dos seus filhos, porque cuidar de filho não é fácil. Cuidar de uma casa não é fácil. Parir não é fácil. Puerpério não é fácil. Enfim, dentro do nicho da mulher, existem coisas que é necessário ser forte. Você não precisa ser um homem para ser forte. Você pode ser forte sendo doce e tranquila. Então, a feminilidade bíblica não torna mulheres fracas, torna mulheres frágeis, dóceis, que no momento oportuno, onde se exigir coragem e força, elas vão exercer de forma feminina. Entende? Então, eu estou de rosa, eu estou de batom rosa, de laço no cabelo, mas eu não sou fraca. Porque Deus me dá força para passar pelos momentos difíceis. A gente precisa também quebrar o estereótipo da mulher que é doce e meiga, mas é burra. Eu sou dócil, estou sendo dócil e meiga, mas eu não sou burra, eu não sou fraca. Isso é o que o feminismo quer pintar, né? Tanto o homem quanto a mulher, se não estudar e se não ser resistente, vai ser fraco e burro, né? Então não é da característica daquela que é dócil ser ignorante, ser besta, ser bobinha. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está falando de doçura e suavidade e ser serena, ser frágil, porque tem um propósito de complementar o homem. Tem a ver com casamento, tem a ver com servir, tem a ver com complementar, tem a ver com criar bem os filhos, tem a ver com suprir as carências das crianças, cuidar bem de uma criança. Não tem a ver com ser boba, não tem a ver com ser enganada por qualquer pessoa, não tem a ver com ser burra. Tem a ver com ser feminina, porque tem um propósito na feminilidade. Tem a ver com cumprir o seu propósito como mulher, entende? Então eu precisava muito falar sobre isso com vocês, porque é muito confuso até no meio cristão, né? Tem que ser forte. Tem que ser não sei o quê. Esse é padrão, estereótipo de fragilidade. Você não precisa ser delicada. Isso é de cada mulher ser delicada. E isso a gente vai tratar no próximo episódio, que eu vou falar com vocês sobre como botar essa feminilidade pra fora. Como ser, como agir, como falar, como vestir de uma forma que expresse essa feminilidade. Hoje eu expliquei pra vocês o propósito de ser delicado, o propósito de ser doce e como a grosseria atrapalha o nosso propósito aqui. Não estamos aqui para ser felizes, para cumprir as nossas próprias vontades. Nós fomos criadas à imagem de Deus para cumprir o propósito que Ele nos deu, que é auxiliar o nosso marido no casamento, o complementando e sendo mãe para perpetuar a raça humana. Assim nós estamos dominando como Ele mandou. Assim nós estamos nos multiplicando como Ele mandou.
Então nós somos mulheres doces, sim, frágeis, para a glória de Deus, não para nossa própria glória. A sua brutalidade, virilidade, para você que é solteira, vai te atrapalhar a conquistar um homem bíblico. Porque esse homem bíblico, ele quer uma donzela para proteger. Ele quer uma mulher que se submeta a ele, né? Ele quer liderar essa mulher, ele quer amar essa mulher assim como Cristo ama a igreja. Então, se você for esse homem viril, ele não vai te querer. Você vai atrair um homem bem banana, bem omisso, né? Que topa dividir a vida com você, dividir a conta, dividir o serviço doméstico, dividir o trabalho. Você vai agir como ele. Então isso vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar o seu futuro casamento, entende? E você que é casada, a sua grosseria vai impedir que o seu marido seja complementado. Ele precisa, ele ama. O homem, ele é atraído pela fragilidade da mulher, pela delicadeza da mulher, entende? Então Deus criou tudo perfeito. Ele não criou duas pessoas com barba e fortes. Ele não criou pessoas, dois homens para se casar e nem duas mulheres para se casar. É um homem e a mulher. E nós nos sentimos atraídas pela força deles, pela valentia deles. Quem não resiste a um homem de barba, gente? O que é aquilo? Porque nós somos atraídas pela diferença. Não é a mulher que tem barba, é o homem. E da mesma forma que nós somos atraídas pela forma diferente com que eles são atraídos pela forma diferente com que nós somos. Então, se você for bruta, grossa, você está falhando miseravelmente em complementar o seu marido. Porque ele quer uma mulher dócil, uma mulher gentil, ele quer ser tratado diferente. Ele quer sentir uma pele diferente. Ele quer ver uma aparência diferente da dele. Então, ser grosseira atrapalha o casamento. E ser grosseira atrapalha a maternidade, porque o bebê precisa da doçura. Ele precisa do rosto meigo, ele precisa do carinho, ele precisa do aconchego. Ele não precisa da virilidade. A menina, a filha mulher, vai precisar da virilidade do pai para protegê-la. E o menino homem vai precisar ser viril quando ele crescer e amadurecer, né? Mas o bebê, a criancinha, ela precisa de amor. Ela precisa de carinho, de cuidado. Então você que é solteira também, um dia você vai ser mãe. E como é que você vai tratar os seus filhos se você é tão bruta quanto o pai dele vai ser? Então você precisa trabalhar essas características de quem vai exercer a maternidade, né? Faz parte do propósito de Deus. E você que já é mãe, você está criando uma deficiência nos seus filhos. Eles precisam do amor, eles precisam do carinho. Não só da proteção que o pai vai dar, não só do amor que o pai vai dar, que o pai tem uma forma diferente de amar, né? Não é do mesmo jeito que a mãe ama. Então, não podemos causar deficiência na nossa família. Nós precisamos ser quem nós fomos chamadas para ser, porque isso vai estruturar a família, né? E somente dessa forma a família vai perpetuar e vai passar de geração em geração. É só uma família saudável que vai passar valores adiante. E é o cristianismo que a gente passa adiante. E por isso é pauta da esquerda acabar com a família, porque é a gente que passa o cristianismo de geração em geração. Então, se a gente não estrutura a família, se a gente não entende o nosso propósito em Deus, se a gente não age como mulher e supre o nosso marido e os nossos filhos, nós estamos falhando em perpetuar a família e em passar o cristianismo adiante. Então, a transformação ela veio até mim quando eu entendi isso. Eu quero trabalhar para Deus, eu quero servir a Deus, mas eu preciso me adequar ao propósito. Eu não vou adaptar o propósito à minha imagem, semelhança, à minha vontade. Não se trata de gosto. Se trata do quê? Do que o meu marido precisa para ser complementado. O que os meus filhos precisam para ser complementado. O que a minha família precisa para ser estruturada. Se é de doçura que o meu marido precisa, é nisso que eu vou investir. É assim que eu vou agir. No começo vai ser difícil. É difícil. Mas nós vamos nos adequando, né? Nós vamos desenvolvendo essas características. Não venha pra mim com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A vida não é sobre a gente vai ter que se adequar. Quando a gente se converte, a gente nasce de novo. A gente se transforma em uma nova criatura. Algo em nós precisa morrer para que a nova criatura nasça. É uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Entende? Então, eu sei que é difícil mudar a forma com que a gente aprendeu a ser a vida toda. Mas é necessário por causa da verdade. Se você quiser mudar por você, né, você não vai conseguir mudar, porque isso não é um incentivo bastante para você mudar. Se eu tivesse preocupada só comigo mesmo, eu tinha ficado do jeito que eu era,
né? Mas eu não estou preocupada comigo, eu não estou olhando pra dentro, eu estou olhando pra verdade. E como isso é importante pro meu marido, e como isso é importante pros meus filhos, e como isso é importante pra Deus, como isso é importante pra sociedade, que eu entenda a forma com que Deus me criou pra ser e me adeque a essa forma. Então você precisa olhar pra fora, você precisa olhar pra Deus e sua glória pra você mudar. Se você continuar olhando pra dentro de si mesmo, pros seus gostos, pro que você gosta, pra não sei o que, você não vai mudar nunca, nunca. Isso não é incentivo bastante pra mudar. Então olhe pra fora, olhe pra Deus e o seu propósito, que você precisa se adequar a esse propósito para cumprir a vontade de Deus. Somente dessa forma eu desengrossei. Porque não tem a ver comigo. Eu faço o que eu tenho que fazer. Comecei fazendo sem sentir. Comecei fazendo sem gostar. Eu não gostava de usar rosa, eu não gostava de me parecer da forma como que eu me pareço. Hoje eu gosto porque o que molda agora o que eu gosto ou deixo de gostar é a verdade. E se dessa forma eu estou expressando a verdade, e se falando nesse tom eu estou expressando a verdade, estou sendo fiel à verdade, é isso que eu gosto. Eu gosto de ser fiel à verdade. Eu gosto de agradar a Deus. Eu gosto de servir a Deus de forma fiel. Então agora eu gosto de me vestir assim. Entende? Esse é o tema do próximo episódio. A gente vai falar mais sobre isso. Mas você precisa entender o porquê você está mudando. Você precisa conscientizar. Precisa ser uma mudança consciente. Eu vou falar mais de forma mais serena, mais delicada, porque eu preciso agradar meu marido. Eu preciso agradar os meus filhos. Eu preciso estruturar a família. Eu preciso perpetuar o cristianismo. É isso que eu penso quando eu mudo. Quando eu visto uma saia, quando eu visto um vestido. Não é porque eu gosto. A vida não é sobre gosto, gente. É sobre Deus e sua glória. Então você precisa pôr isso na sua cabeça. Falar de forma mais delicada vale a pena para agradar a Deus. A questão é, você quer agradar a Deus ou você quer agradar a si mesma? Você quer agradar a Deus e cumprir o propósito que Ele te deu, que Ele te chamou para completar junto com o seu marido? Ou você quer usar o que você quer, falar da forma com que você quer, como se a vida fosse sobre você? Então, chegou o momento de você pensar. Por que você está aqui? Você já entendeu o seu propósito e por que você foi criada? A questão é, você vai se adequar ao propósito ou você vai querer fazer da sua forma, do seu jeito, adequar a forma com que você fala, a forma com que você veste, a forma com que você faz, trata as pessoas à sua própria imagem e semelhança? Esse é o ponto. Quando eu entendi que eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha, aí eu mudei. Aí eu desengrossei. Então não adianta eu falar pra você que você precisa usar rosa se você não entende por que você tem que usar rosa. Eu falar pra você que você tem que falar de forma mais delicada, se portar como uma moça, como uma dama, se você não entende o propósito disso. É a mesma coisa de ter filho. A Bíblia fala que filho é uma bênção. Ok, eu entendi que filho é uma bênção. A Bíblia fala que filhos são flecha, quanto mais melhor. Ok, eu entendi, mas eu não quero. Por que as pessoas entendem que filhos são bênçãos, mas não querem ter filho? Porque não entende o propósito de ter filho, né? E por isso não sente vontade de ter mais filhos. Da mesma forma a feminilidade, a doçura, a fragilidade. Se você não entende que tem uma importância, que tem um propósito, você não vai crescer nunca. Então estou aqui apresentando para vocês o propósito que é o combustível para essa mudança. Você quer complementar o seu marido ou o seu futuro marido? Você quer servir a Deus gerando filhos para Ele na maternidade? Você quer fazer parte da perpetuação do cristianismo gerando uma família estruturada que vai ter impacto na sociedade? Então se adeque aos planos de Deus. Você é diferente do homem. Você deve agir diferente dele. Você deve ser como Pedro fala. Dócil, gentil, serena, o vaso mais frágil. Isso tem impacto na sociedade. É um impacto tão grande que tem o poder de ganhar um marido ímpio. Então nós estamos finalizando o segundo episódio. Amanhã, segunda-feira, a gente tem o terceiro episódio do Desengrossa, onde a gente vai falar sobre como nós podemos expressar essa feminilidade, essa doçura, né? Como a gente vai desengrossar de fora, não só vestimenta, mas também a forma de falar, a forma de tratar as pessoas. A gente vai falar dos perigos de não fazer isso, de continuar grosseira. A gente vai falar de masculinização da mulher. Enfim, não vou dar spoiler não. Até amanhã. Fiquem com Deus, meninas. Um beijo.